Como a Covid-19 pode afetar o seu quadril? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, e eu vou responder isso em um instante. Aliás, já te adianto que tem 3 formas que a Covid-19 pode sim causar dor no seu quadril. Nesse vídeo eu vou abordar os casos pós-Covid. Muita gente pegou essa doença terrível e está sofrendo ainda os efeitos tardios da infecção pelo coronavírus. Então hoje eu vou abordar um pouquinho do pós-Covid. Pessoas que em fase tardia começaram a desenvolver algum tipo de dor articular. Aproveita e conta aqui embaixo se você já pegou Covid e se de alguma forma o Covid afetou a sua articulação do quadril. A primeira forma, e está sendo a forma mais comum da Covid-19 afetar a articulação do quadril, seria pela famosa síndrome pós-Covid, onde as pessoas adquirem uma forma de doença autoimune e de uma resposta inflamatória nas articulações. Aí não teria restrição só ao quadril, que seria uma forma de reação cruzada da infecção pelo coronavírus com a nossa própria articulação. Em medicina, existe um termo que a gente usa constantemente, que é a famosa artrite reativa. E eu vou explicar isso para você. A artrite reativa pode ocorrer mais ou menos após 4 semanas de uma infecção, tanto viral quanto bacteriana. Então precisa ter relação com um agente infeccioso. O envolvimento da artrite reativa pode ser tanto nos membros superiores como nos membros inferiores. Pega pequenas articulações ou múltiplas articulações. Então ela tem um padrão bem variado. O que vale a pena ressaltar é que as pessoas que estão mais predispostas a desenvolver a artrite reativa são os pacientes que tiveram a forma mais grave da Covid-19, ou seja, aqueles pacientes que ficaram internados em UTI, que ficaram entubados, e também foi constatada uma relação entre os pacientes que tiveram não só infecção pelo coronavírus no trato respiratório, mas também no trato gastrointestinal. A principal teoria é que existe um sistema de mimetismo molecular, ou seja, o nosso corpo entende o vírus como um mecanismo agressor e tenta combater ele. E existe uma resposta autoimune, ou seja, o nosso próprio corpo, o nosso próprio sistema imune tenta atacar as células da nossa articulação pensando que elas são micro-organismos agressores. E isso causa inflamação e causa essa artrite reativa, que pode representar uma fonte de dor e enfermidade para essas pessoas. Esse mecanismo já foi descrito em alguns tipos de reumatismo. O principal deles é a artrite reumatoide. Muitos estudiosos estão relacionando o começo da artrite reumatoide com algum tipo de infecção, tanto viral quanto bacteriana. Então essa dor pode ser poliarticular, pode pegar as mãos, dar uma dor nos dedos, nas articulações das mãos, mas também pode ser monoarticular. E já existem relatos na literatura médica de pacientes com dor na articulação sacroiliaca, que é a articulação que une a nossa coluna com o osso da bacia. Então, pacientes que desenvolveram sacroileite aguda, inflamação, após a infecção pelo coronavírus. Até 6 meses após o início das dores, os pacientes ainda persistiam com alterações na ressonância magnética, consequência dessa inflamação da sacroileite, que no caso foi bilateral. Agora eu vou falar de uma segunda forma em que a infecção pelo coronavírus pode prejudicar suas articulações. No caso, para o paciente que foi na UTI e ficou algum tempo entubado, existem algumas formas de perda muscular. Isso não só para quem teve coronavírus, para todo paciente crítico que ficou muito tempo na UTI, você tem, mesmo com todos os cuidados que são tomados lá dentro, você tem um risco muito grande de atrofia muscular, de perda óssea, por conta da pessoa não andar, não se exercitar, não se movimentar. E esses pacientes frequentemente têm queixas de fadiga, de dor muscular. Isso é super frequente após a alta, após a resolução do quadro infeccioso. Outra situação aí, mais falando na região do quadril, ao redor do quadril, que é muito comum nos pacientes que tiveram infecção pelo coronavírus, é a meralgia parestésica. O que é a meralgia parestésica? É uma complicação nervosa onde o paciente fica com um formigamento no trajeto de um nervo chamado
cutâneo lateral da coxa. Esse nervo ele é bem fininho, ele tem poucos milímetros de diâmetro e ele é responsável pela sensibilidade na região do bolso da calça. Tá? É uma região mais superficial na parte da frente da coxa das pessoas. E por que isso ocorre, especialmente em quem teve a infecção pelo coronavírus? Porque nos pacientes que foram entubados e que estavam muito tempo na UTI, existe uma técnica de deixar a pessoa pronada, ou seja, entubada, mas virada de barriga para baixo. E se não for tomados os devidos cuidados de mudança de decúbito, o paciente pode ficar muito tempo comprimindo esse nervinho, que ele é mais superficial na região da bacia. Eu vou colocar uma foto do trajeto do nervo cutâneo femoral da coxa. Um tempo prolongado pressionando esse nervo pode causar, sim, um formigamento. Costuma ser transitório, mas fica ali por alguns meses esse formigamento incomodando a pessoa que ficou muito tempo entubada, que ficou na UTI. Agora, a terceira forma que a infecção pelo coronavírus pode prejudicar e muito a articulação do quadril seria pelo uso de corticoides em altas doses. E vocês que acompanham o canal já sabem que quem usa corticoides em altas doses tem um risco muito aumentado de desenvolver osteonecrose na cabeça do fêmur. A osteonecrose é uma das maiores causas de prótese total do quadril em pacientes jovens. Até 6 meses após a internação da UTI, ainda existe o risco da pessoa desenvolver a osteonecrose. E o recado que eu tenho para dar é que se você teve na UTI, teve internado, mesmo que não tenha fortes dores na articulação do quadril, alguma dorzinha ao redor da virilha, seria importante fazer uma triagem, fazer um exame de ressonância magnética. A imagem por ressonância magnética é capaz de detectar a necrose em fase precoce, onde existe chance dessa necrose ser revertida sem precisar substituir a articulação do seu quadril. E como funciona o tratamento para essa síndrome pós-Covid? Para os pacientes, principalmente que tiveram artralgia, dor articular após a infecção do Covid. Na maior parte das vezes, os anti-inflamatórios comuns, aqueles de farmácia que a gente compra sem receita médica, já resolvem a maioria dos casos de dor articular pós-Covid. A fisioterapia é um grande parceiro, principalmente para aqueles pacientes que ficaram muito tempo na UTI. Os fisioterapeutas conseguem devolver a mobilidade nas articulações, corrigir as atrofias musculares e estimularem os músculos e tendões para diminuírem as dores nessas estruturas. Revisando a literatura médica, ainda não foi identificada nenhuma sequela permanente da infecção pelo coronavírus nas articulações. Ou seja, ninguém desenvolveu desgaste, ninguém desenvolveu alguma doença específica na articulação por conta da infecção pelo coronavírus. A única preocupação ainda vigente é que nós não sabemos quais são os efeitos a longo prazo, daqui 5 anos, por exemplo. Como existem alguns vírus que são precursores de alguns tipos de reumatismo, o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, pode ser um deles, ele pode predispor algum tipo de doença. Ainda não foi comprovado que nós não temos 5 anos de pandemia para dizer sobre efeitos tardios dessa doença. Então ainda é cedo para falar qualquer coisa nesse sentido. E aí, consegui te ajudar? Esclareci sua dúvida? Então não deixe de se inscrever no canal, continue acompanhando nossos conteúdos semanais. Um grande abraço e fui!